noite. Eu sou a Luciana Holtz, eu sou fundadora e presidente da ONG Oncoguia. Eu tô aqui mais uma vez no podcast da Novartis para conversar com a Janina, gerente médica, sobre mitos e verdades do câncer de próstata. Assunto super importante que vale todo mundo prestar muita atenção. Vamos começar então? O que é essa história de que se eu tenho PSA baixo, não significa que eu tenho câncer de próstata? É verdade isso? Isso é um mito. Então, o PSA, que é o exame de sangue simples, que é feito pelos homens, pode ser feito anualmente, ele é muito individual. Então, cada homem, né, pode ter variações do seu próprio exame. Então, assim como ter um PSA baixo não significa que ele não tem câncer, ter um PSA alto não significa que ele tenha. Então, o que é importante sobre o PSA? Ele deve ser feito regularmente e acompanhado por um profissional de saúde, pelo médico, que vai acompanhar se esse PSA está baixo, mas ele mudou, se ele aumentou, se ele diminuiu, se ele está alto, mas tem alguma outra... O homem fez uma atividade física... né, subiu a Serra do Cantareira de bicicleta, pode influenciar no PSA. Então, o importante aqui é saber que ele é um dos exames que vai ajudar a fazer o diagnóstico do câncer de próstata, mas que ele isolado, ele não significa que tenha ou não tenha. Tá, super importante, hein, gente? Todos os homens que tratam câncer de próstata terão impotência sexual? Esse é um super tabu, né? Um tema difícil de conversar, porque todos os assuntos relacionados à sexualidade de homens e de mulheres, eles não são simples de se falar, né? E não é verdade. Então, não necessariamente, não é inevitável, né? Como muita gente pensa, que se tenha impotência em decorrência do tratamento do câncer de próstata. O câncer de próstata, ele tem estágios diferentes, fases diferentes e tratamentos diferentes. A gente tem a medicina avançando muito, oferecendo tratamentos cada vez melhores e que minimizam o risco de impotência. Então, importante aqui, a gente até já falou em outros conteúdos, acho que, né, pode quem não assistiu buscar lá, mas saber quais são os benefícios e o risco de cada tratamento e tomar uma decisão que seja baseada na informação e conhecer. Mas não é verdade. Não é verdade que todo homem que teve câncer de próstata vai ficar impotente. Se eu não tenho sintomas, eu não preciso me preocupar em fazer exame anual. Eu fujo do urologista, já que tá tudo bem. De jeito nenhum. Então, justamente, o câncer de próstata, ele é uma doença em que nos estágios iniciais, ele apresenta pouco ou nenhum sintoma. Que é justo o momento que a gente prefere descobrir, né? Exatamente. Então, importante fazer os exames, porque o diagnóstico precoce, ele permite que a gente trate com um índice de cura muito maior. Então, mito. Muito bom, muito importante. Uma vez que o câncer de próstata se espalha, não tem mais nada para fazer? Mito também. Então, uma vez que... Então, também, outra palavra super tabu, metástase, né? Então, tem essa associação, a gente também já comentou sobre isso, né? Tenho câncer, tenho metástase, a morte Certa. Fica presente na minha vida, né? Assim como para a questão da impotência, a gente tem um avanço e possibilidades de tratamento que permitem controlar a doença, que permitem garantir uma qualidade de vida, né, durante essa doença. Então, não é verdade que a gente não tem nada para fazer, porque tem muita coisa para fazer. Para saber sobre isso, conversa com o médico. Com certeza, sempre. Então, e lembrando, né, que a gente tem aqui nessa jornada do paciente muitos médicos com quem conversar e
tem que conversar, de jeito nenhum pode ficar na incerteza, né? Então, contar com todo o apoio que o médico pode oferecer. Muito bom. Radioatividade no tratamento do câncer é prejudicial para o corpo humano? Mito. Sabe que eu acho muito interessante porque a gente às vezes associa a radioatividade a uma coisa negativa, mas a maioria das pessoas nem sabe quanto a radioatividade está presente no nosso dia a dia. Então, se a gente for viajar de avião, nós somos expostos à radioatividade. Eu brinco, assim, que tem a banana, ela tem um potássiozinho da banana que também é radioativo. Então, se a gente consumisse 1 milhão de bananas, ao longo da vida a gente também está consumindo radioatividade. O ponto aqui é benefício versus risco. Então, a radioatividade oferece a chance de matar uma célula cancerígena. Então, o benefício do uso da radioatividade, seja para tratar, para destruir essa célula, seja para fazer um diagnóstico, né? Fazer tomografia, fazer um PET scan. Então, são usos da radioatividade em que o benefício supera muito o risco. Fala um pouquinho assim, diante do diagnóstico de um câncer de próstata, o que o paciente tem de opção terapêutica? Assim, hoje, as diferentes opções de tratamento, claro que vai variar um pouquinho. Se descobriu numa fase mais precoce, numa fase mais avançada, mas em geral, hoje quais são as famosas modalidades terapêuticas que a gente tem? Então, o paciente, no diagnóstico, ele vai ter possibilidade de fazer um tratamento cirúrgico. Então, ele vai remover a próstata e retirar aquele câncer, né? E aí vai fazer um acompanhamento. O paciente também pode fazer radioterapia. Então, que é um uso da radioatividade em benefício do paciente, né? Então, ele faz um tratamento por radioterapia. Além disso, a gente sabe que... Então, para a maioria dos pacientes que vão ter câncer de próstata, então, um paciente que recebe o diagnóstico hoje, a maioria deles vai ter esse choque inicial, né, do diagnóstico, é uma coisa pesada, mas a grande maioria vai fazer um desses tratamentos e vai ficar bem. Pronto. E vai ser, né, daqui 20 anos ele vai lembrar, talvez mal lembre, que um dia isso aconteceu na vida dele. Para uma parcela menor de pacientes, essa doença ela pode progredir. E quando essa doença progride, é como a gente falou também, não é uma questão de agora eu não tenho mais nada para fazer. Não, a gente tem muitos tratamentos. Então, tem tratamentos sistêmicos, tratamentos de modulação hormonal, tratamentos que usam quimioterapia. E a gente tem tratamentos com alvos específicos. Então, a medicina avançou tanto que a gente consegue identificar pontos da célula que eu posso atingir e tratar especificamente aquela célula de muitas maneiras e com muitos alvos. Então, a gente tem um arsenal incrível que pode ser utilizado para o benefício desse paciente. Muito bom. Acho que esse é um assunto que traz muita esperança, né? Porque acho que se eu tenho, diante da doença, igual a gente falou aqui, né? Se o impacto inicial é assustador, passado esse impacto, o foco é tratar. Né? Então, assim, o que é que eu tenho à minha disposição para que eu realmente trate e siga bem? Então, essa é uma informação muito importante. E como é para o paciente essa estigmatização da doença e dos tratamentos? Ele enxerga que ele tem possibilidade de tratamento, ele se preocupa com os estigmas, se preocupa com impotência, se preocupa... Como que é do ponto de vista do paciente? Porque a gente está falando assim, é um baque que... Como que ele lida com isso? Você sabe que eu tô com uma história muito fresquinha na minha cabeça, que eu conversei recentemente com um paciente, e ele me contou, inclusive, que ele atrasou o diagnóstico dele, porque existia uma suspeita, que foi realmente esse PSA que estava subindo, e ele conversou com o irmão dele. E o irmão falou, cara, sai correndo, não olha para isso não. 1 ano.
Nossa. Olha o perigo, É. olha o perigo. E ele me contou isso falando, meu Deus, era meu irmão, né? E ele falou que chegou uma hora que ele falou, não vou esperar mais, é a minha saúde. E ele teve um estalo e resolveu, né? Acho que ir atrás mesmo do médico, acabou fazendo o diagnóstico. E eu perguntei muito para ele, né? Essa questão de como é que é essa história dos bastidores, né? Acho que é nas famosas conversinhas, né? Essas de homem para homem, né? E tem muito essa questão mesmo, né? De falar do broxa, né? Da impotência, realmente de como é que tá essa parte sexual, sempre de uma maneira muito, acho que jocosa mesmo, né? É o jeito que homem se fala mesmo, um brincando com o outro. Mas, obviamente, que se você não souber administrar muito bem essa brincadeira, a gente sabe que tem um impacto importante, né? Então, existe, assim, muita desinformação. Acho que isso que a gente está fazendo aqui é fundamental, né? Porque falar mais a respeito, porque muitas vezes a falta de impede o autocuidado, impede essa busca por um diagnóstico mais precoce, uma decisão mais compartilhada, ter acesso a uma informação realmente que faz mais sentido para o paciente, inclusive para escolher qual de fato é o tratamento que ele acha que vai ser mais importante de acordo com a fase de vida que ele está. Então, muito importante, muito, muito desafiador, a gente ainda tem que fazer muita conscientização sobre a doença. Eu vou aproveitar e te agradecer, porque fundamental o teu papel de fazer esse trabalho, o papel do Instituto em fazer esse trabalho de conscientização. E quero agradecer por estar aqui fazendo isso, né, de uma maneira tão apaixonada e que faz diferença para a vida dos pacientes. Muito obrigada. Não, obrigada. Muito bom estar aqui com você e acho que é aproveitar mesmo, né? Caso realmente alguém não conheça o Oncoguia, fica aqui o convite para conhecer, para acessar o portal, para seguir as nossas redes sociais. E sempre, né, garanto que no Onco vai ter muita informação de qualidade, muito apoio. E a gente ainda faz esse trabalho importante de batalhar por melhores políticas públicas, de garantir defesa de direitos, de garantir realmente que esses desafios que a gente sabe hoje, que infelizmente muitos pacientes enfrentam, possam ser cada vez mais minimizados e por que não, né? A gente acabe de vez com esse monte de desafio e que o câncer no nosso país seja tratado de maneira prioritária. Então, obrigada pela oportunidade. Obrigada a ti. A gente encerra por aqui. Continuem acompanhando o canal Bem-Estar. Sempre vai ter muita informação, a gente vai ter mais informação sobre câncer. Chequem lá, né, o site Oncoguia. E busquem mais informação. Muito obrigada. Obrigada.